Senhora presidente, bom dia. Caros colegas vereadores, pessoal do plenário, quem nos acompanha nas redes sociais. Eu hoje quero fazer uma prestação de contas, né? É muito importante o vereador, quando a gente está num setor público, mostrar e demonstrar o que está sendo feito. E eu tive uma semana muito especial por ter recebido o nosso deputado estadual do Partido Novo, o Felipe Camozato, e há tempos a gente vinha trabalhando para ajudar a Cruz Vermelha. Uma parte. E eu comecei a conhecer o trabalho da Cruz Vermelha e fiquei impressionado, vereador Tati, sensacional. E através disso, uma grande alegria, vereador Scalco, conseguimos uma emenda. Foi a minha primeira emenda aqui como vereador. Emenda, para quem não entende, é recurso, é uma grana, um dinheiro. Né? E nós conseguimos, e não é nada de mérito, porque é apenas impostos voltando para quem já recolheu. Então, aqui tem a foto, né, dos momentos que tivemos lá na Cruz Vermelha, com o Diogo Monteiro, né, que também atua no Colégio Tiradentes, também atua na Brigada Militar como comandante. E tem uma energia, pessoal, lá na Cruz Vermelha tão boa, tão fantástica. Hoje eles estão com mais de 130 voluntários, vereador Lucas Dilvo, 130 voluntários atuando em diversas frentes. E agora, né, vereador Bortola, como tivemos inundações, quando teve aquele problema no Vale do Taquari, a atuação deles foi fantástica. Mas eles tinham um problema, faltava um veículo off-road para poder entrar em lugares mais inacessíveis. Né? Eu, nas minhas redes sociais, me confundi, coloquei uma nova ambulância, mas não é ambulância, pessoal. Mas tudo bem, é um veículo dessa. Então, aí tem algumas imagens. Depois, nós fomos ao Jornal Pioneiro, né? Fomos recebidos pelo jornalista Ciro Fabres e me surpreendi pela entrevista, positivamente, né? Foi muito bacana, onde nós colocamos claramente as ideias do Partido Novo. O que o Partido Novo é, o que o Partido Novo pensa, né? E acham que o Partido Novo é só para privatizar tudo, e não é. É para otimizar os serviços públicos. Nem tudo que é público tem que ser estatal. A gente tem que lembrar sempre dessa frase. Nem tudo que é público tem que ser do Estado. Então, existem muitas iniciativas de PPPs e outras maneiras para que o contribuinte tenha um bom serviço. Então, fomos muito bem recebidos lá pelo jornalista Ciro Fabres. Quero deixar um agradecimento pela cortesia, a gentileza. Nos posicionamos, obviamente, mas foi mais uma agenda com o nosso deputado Felipe Camozato, que deu um show lá de economia. Eu estava só supervisando e explicando, vereador Scalco, sobre a grande luta da sociedade gaúcha do ICMS. É incrível como, infelizmente, o governador está conseguindo desagradar todo mundo. É aquele árbitro de futebol que acaba desagradando os dois times, né? E a gente precisa, e ele apontou soluções lá, propostas, como eu sempre falo, problema, proposta e solução. A solução só é solução quando ela é exatamente o tamanho do problema. Então, mas a proposta foi apresentada. E o resumo dessa proposta é que a curva de crescimento de arrecadação de ICMS já está positiva, sem fazer nada. Então, aguenta um pouquinho antes de aumentar os impostos. Foi isso que nós discutimos, depois foi reverberado na mídia de Caxias do Sul. E também tivemos na Microempa. Todos sabem que eu sou entusiasta da pequena e média empresa. Tem um livro de Jeremy Rifkin que fala o fim dos empregos. Muitos empregos não existem mais, né? Assessorista no elevador, não existe mais empregos e estão diminuindo. Até com a inteligência artificial, com novas tecnologias, provavelmente daqui a 10 anos, muitas profissões que estão aqui nesse plenário não existirão mais. E as pessoas precisam pagar as contas, então elas abrem uma MEI, uma micro e pequena empresa. E com o CNPJ, ela ganha um diploma de empresário. Mas não é empresário, ele é dono de um CNPJ. E o trabalho da Microempa, nesse sentido, é fantástico, apoia, e principalmente, que me deixou assim muito motivado, é o trabalho de exportação. Então, tem lá uma pequena empresa que produz facas artesanais e consegue exportar, ou um artesanato, né, em exportação. Então, esse foi o final da nossa agenda. Depois tivemos outras atividades, enfim, mas eu queria prestar contas da minha alegria de ter conseguido a minha primeira emenda para a Cruz Vermelha.
Usa a parte, vereador Lucas Carinhato. Obrigado, vereador Zanquim. Com a devida vênia e divergências que nós temos, né, mas importante essa relação com a imprensa, o tema que o senhor aborda aqui sempre do planejamento, do empreendedorismo, da inovação. Mas eu só quero voltar ao tema da educação. A vereadora Tati falou aqui sobre a questão da reunião do governador Roberto Silveira. De fato, vereadora, a senhora me mandou ontem a mensagem, mas a liderança da nossa bancada é a vereadora Rose, né? Então, da próxima vez, a senhora encaminha a mensagem para ela. Sobre o governador Roberto Silveira, eu vou na reunião com a secretária e vou em todas que eu for convidado ou chamado. Só que a gente precisa ter resposta efetiva. Já trocou 3 secretários de educação no governo atual. O penúltimo ficou um tempinho para ser candidato a vereador e o governo segue até o final de 24. Então, a resposta que tem que dar, tem que ter banheiro para as pessoas utilizarem. Tem que saber onde é que vão fazer esporte, porque aí é sem planejamento. Então, eu vou na reunião, só espero que seja útil com respostas, porque só diálogo sem resposta tem ação, é como diria o amigo ex-prefeito e ex-governador José Ivo Sartori. Parole e parole. Obrigado, vereador Zanquim. Ok, vereador Lucas. Vereadora Tati, o senhor pediu, vereador Bortola também? Vereador, eu vou me ater ao seu tema, que é o que diz o regimento. E parabéns, a Cruz Vermelha faz um trabalho sensacional. O Diego Monteiro, inclusive, foi homenageado nesta casa com o título de cidadão caxiense. Eu tive a oportunidade, né, e digamos assim, o prazer de também conceder utilidade pública para a Cruz Vermelha de Caxias do Sul pelo trabalho que eles fazem. Como o senhor falou, né, a quantidade de voluntários que eles têm, as ações que eles desempenham, né, durante situações de crises, né, como tivemos o evento em Vila Oliva e eles estiveram lá. Então, sem dúvida alguma, é uma emenda muito importante que vai qualificar ainda mais o trabalho deles. Eu gosto muito de todas as ações, né, que eles trabalham com as pessoas e me sinto aqui, vereador, muito feliz por ver que o senhor também olha para essa entidade com esse carinho, com esse olhar especial, porque realmente eles merecem, né, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração pelo trabalho que fazem. Parabéns, vereador. Sim, obrigado, vereadora Tati. Eu confesso que eu estava meio um pato fora d'água com a questão da emenda, porque eu não sabia muito, né, como é que funcionava. Mas, enfim, estou aprendendo e estou muito feliz de poder ajudar em torno de quase R$200 mil, não tenho um valor pontual, 100 e poucos mil reais, enfim, para a aquisição desse veículo off-road. Vi algumas antenas Starlink lá também, show de bola, para eles poderem ter comunicação em locais afastados e poder prestar um bom atendimento lá das antenas Starlink. Uma parte, vereador. Vereador Bortola, acho que o senhor se inscreveu para uma parte, é isso? Sim. Obrigado, vereador Zanquim. Vereador Zanquim, parabéns pelo tema, dos diversos temas e agendas que o senhor trouxe, mas em especial da Cruz Vermelha. Em nome do Tenente Monteiro, né, na figura do Tenente Monteiro, parabenizar em especial todos os agentes da Cruz Vermelha que trabalham diuturnamente. Eu estive em Roca Salles e Mussum também, sim, acompanhando a situação e tentando auxiliar de alguma maneira ou de outra. E eu vi o empenho de todos esses agentes voluntários que tanto se dedicam em prol da sociedade, não somente caxiense, mas também da gaúcha. Estive visitando a Cruz Vermelha há alguns meses atrás e a gente pôde presenciar total organização e empenho dos agentes da Cruz Vermelha em prol da comunidade. Então, aqui, parabenizar em especial também ao deputado Camossato, que conseguiu essa emenda parlamentar. Era uma demanda deles, infelizmente eu não pude conseguir essa emenda, mas está em boas mãos e eu sei que o senhor se dedica bastante, inclusive, nessas pautas. Então, parabéns mais uma vez. Claro, obrigado, vereador Bortola. E é uma pauta que nos une, né? Aqui, quando a gente fala de Cruz Vermelha, entidades, eu fico sempre... Aqui nós temos imagens, pessoal, da visita lá, da nossa... onde o deputado estadual Camossato conversa com o pessoal, apresenta. Nós também conhecemos as instalações da Cruz Vermelha. Eu já conhecia, mas fiz questão de apresentar, obviamente, para o deputado estadual. Toda a equipe lá, né? Toda a turma da Cruz Vermelha. E agora eles têm um desafio, vereador Lucas, um desafio da nova instalação, né? Eles precisam e estão na luta procurando por novas instalações aí da Cruz Vermelha em breve, para que possam
Lá é o brechó, né, pessoal? A Cruz Vermelha tem um brechó, né? Roupas a 10 pila, 20 pila. E roupas boas, pessoas doam roupas com etiqueta. E eles atendem muito o pessoal dos venezuelanos que estão chegando em Caxias, as pessoas que chegam sem conhecer a língua, vereador Schalco. Então é um trabalho muito bacana, é só um relato. E é lá no final do dia na Microempa. Senhora presidente, desculpa estourar o tempo, muito obrigado pelo tempo.